já há um tempo. Esse tema já apareceu para mim há um tempo atrás, veio na intuição. Eu preparei e falei com a Ângela: o dia que você não tiver alguém, eu estou com ela pronta, né? Então, vamos compartilhar aqui. Deixa eu só vir aqui. Aqui, peraí, deixa eu colocar. Cadê o copinho aqui que eu não acho? Aqui, peraí. Apresentação do começo. Pronto. Então, a gente vai falar Você e a Paz. Estela, só um minutinho. Você, para compartilhar, você tem que compartilhar, abrir primeiro no seu computador e depois você compartilhar o modo apresentação, que para nós está aparecendo os slides do lado, não está no modo apresentação. Eu botei no modo apresentação. Sim, mas aqui para nós não aparece. F5 no teclado, Estela, que ele então, fica grande. Aperta o F5. F5? F5, ele fica grande. Tá. Mas você tem que compartilhar depois. Ah, tá. Então, deixa eu interromper aqui. Só um minutinho, gente. Eu estou acostumada com o Meet. Eu compartilho. Compartilha o modo apresentação. Quando aparece a janela, você vê o lado que está com a apresentação na janelinha. Quando você põe para compartilhar, aparece um monte de janelinha. Você compartilha e fica no modo de apresentação. Eu acho que é essa aqui. Esse aqui? Isso. Beleza. Pode continuar. Beleza, então. Então, gente, como a gente viu lá na nossa leitura preparatória, né? E pesquisando um pouquinho sobre o tema, houve uma pesquisa onde as pessoas perguntaram assim: o que mais falta no mundo? E uma grande quantidade de pessoas respondeu paz. E se a gente for ver, historicamente falando, se a gente olhar a história do nosso planeta, né, a gente realmente nunca viveu um período que não tivesse guerras, que não tivesse conflitos entre grupos, entre países, e até mesmo se a gente abrir hoje os noticiários, ou se a gente passar a prestar atenção ao nosso redor, nós vamos ver que o mundo realmente está em guerra. E nem sempre são guerras de armas, mas são as guerras nas famílias, são guerras entre pais e filhos, são guerras entre marido e mulher, são guerras entre familiares de um mesmo grupo, de trabalho, enfim. O mundo, ele está revolto em guerras, né? E Jesus veio e falou para a gente que eu vos deixo a minha paz. Mas ele falou que a paz dele não é a paz do mundo. Que a paz dele é diferente. E é justamente sobre essa paz que Jesus falou que a gente vai conversar hoje, né? E o mais importante, como que a gente pode fazer para alcançar essa paz que a gente tanto anseia, né? E para isso, nós temos... Só que eu não estou conseguindo passar eu daí. Aqui não está... Aí. Nós temos a Carta Magna da Paz, que foi nos deixada por Francisco de Assis, e que a gente acha lindo, que a gente canta música, né? Mas que muitas das vezes a gente não reflete sobre essa Carta Magna, né? Então, hoje nós vamos falar de cada tópico dessa oração de São Francisco com outro olhar, com um olhar voltado para dentro,
E aí, ele fala assim no começo: Senhor, faze de mim instrumento de sua paz. E essa estrofe, ela vem nos trazer, vem nos incitar a iniciativa pessoal pela paz. Como eu posso promover essa paz? E aí, se vocês me derem permissão, vou pedir permissão para vocês para ler um texto, porque esse texto é muito esclarecedor. Na verdade, depois que a gente lê esse texto, a gente não precisa nem falar mais nada, né? Então, vou pedir para vocês a permissão para ler um texto da Elizabeth Gilbert, que escreveu aquele livro Comer, Rezar e Amar, que ficou muito famoso, teve o filme com a Julia Roberts, etc. E ela escreveu esse texto maravilhoso. Então, o texto fala assim: há alguns anos fiquei preso em um ônibus cruzando a cidade de Nova York durante a hora do rush. O tráfego mal estava se movendo. O ônibus estava cheio de pessoas frias e cansadas que estavam profundamente irritadas umas com as outras, com o próprio mundo. Olha a guerra aí, dentro do ônibus, né? 2 homens latiram um para o outro sobre um empurrão que pode ou não ter sido intencional. Uma mulher grávida subiu e ninguém lhe ofereceu um assento. A raiva estava no ar. Nenhuma misericórdia seria encontrada ali. Mas, quando o ônibus se aproximou da 7ª Avenida, o motorista pegou o interfone. Gente, disse ele, eu sei que vocês tiveram um dia difícil e estão frustrados. Não posso fazer nada sobre o clima ou o trânsito, mas aqui está o que eu posso fazer. Quando cada um de vocês descer do ônibus, estenderei a minha mão para vocês. Enquanto você passar, coloque seus problemas na palma da minha mão, certo? Não leve os seus problemas para casa, para suas famílias esta noite. Apenas deixe-os comigo. Meu caminho passa direto pelo rio Hudson, e quando eu passar por lá mais tarde, abrirei a janela e jogarei seus problemas na água. Foi como se um feitiço tivesse se dissipado. Todos começaram a rir. Como? Esse cara está falando sério? Né? Os rostos brilharam de surpresa e deleite. As pessoas que vinham fingindo na última hora não perceberam que não percebiam a existência um do outro, de repente estavam sorrindo um para o outro. Ah, mas ele estava falando sério. Na próxima parada, conforme prometido, o motorista estendeu a mão com a palma para cima e esperou. Um por um, todos os passageiros que saíam colocavam suas mãos logo acima da dele e imitavam o gesto de deixar algo cair na sua palma da mão. Algumas pessoas riram enquanto faziam isso. Outras choraram. O motorista também repetiu o mesmo adorável ritual na próxima parada. E a próxima, todo o caminho até o rio. Vivemos em um mundo difícil, meus amigos. Às vezes, é extremamente difícil ser um ser humano. Às vezes, você tem um dia ruim. Às vezes, você tem um dia ruim que dura vários anos. Você luta e falha. Você perde empregos, dinheiro, amigos, fé e amor. Você testemunha eventos horríveis acontecendo no noticiário e fica com medo e retraído. Há momentos em que tudo parece envolto em trevas. Você anseia pela luz, mas não sabe onde encontrá-la.
Mas, e se você for a luz? E se você for o próprio agente de iluminação que uma situação escura implora? Isso é o que esse motorista de ônibus me ensinou, que qualquer um pode ser luz a qualquer momento. Esse cara não era um sujeito poderoso, não era um líder espiritual, não era um influenciador da mídia, ele era um motorista de ônibus, um dos trabalhadores mais invisíveis da sociedade. Mas ele possuía poder real e o usou lindamente para o nosso benefício. Quando a vida parece especialmente sombria, ou quando me sinto particularmente impotente em face aos problemas do mundo, penso nesse homem e me pergunto: o que posso fazer agora para ser luz? Claro, eu não posso encerrar pessoalmente todas as guerras, ou resolver o aquecimento global, ou transformar pessoas irritantes em criaturas totalmente diferentes. Eu definitivamente não consigo controlar o tráfego, mas eu tenho alguma influência sobre todos que encontro, mesmo que nunca falemos ou aprendamos o nome um do outro. Não importa quem você seja ou onde esteja, ou quão mundana ou difícil sua situação possa parecer, eu acredito que você pode iluminar o seu mundo. Na verdade, acredito que esta é a única maneira pela qual o mundo será iluminado. Um brilhante ato de graça de cada vez. Eu achei essa história incrível, porque isso é ser instrumento da paz. Isso é ser muito mais do que pacifista, é ser pacificador, é promover a paz no momento em que está todo mundo descompensado. E esse é um poder que todos nós temos, e eu gosto muito da última frase. Ela fala que acredito que esta é a única maneira pela qual o mundo será iluminado. Um brilhante ato de graça de cada vez. Quando eu consigo mudar, quando eu consigo ser luz no momento difícil, eu estou fazendo um ato de graça, por menor que ele seja. E então, é isso que significa a iniciativa pessoal pela paz. É você promover a paz, é você ser luz em todos os momentos possíveis. E não é pensar, quem sou eu para ser assim? O moço, gente, era um motorista de ônibus, talvez nem uma pessoa estudada. No entanto, olha como ele modificou o ambiente que ele se encontrava, né? E o quanto ele ajudou as pessoas que ali estavam. Isso está na palma da nossa mão. E a gente pode estender a palma todas as vezes em que a luz se fizer na nossa vida. Onde houver ódio, consente que eu semeie o amor. E aqui Francisco de Assis vem falar do ódio contra si mesmo, né? Então, o que acontece? O ódio, até Emmanuel fala, né, que o ódio é um amor que adoeceu gravemente, né? E o ódio, na verdade, que sai por aí destruindo vidas, destruindo sonhos, esse ódio, ele tem uma fonte criadora, e essa fonte criadora é a pessoa que o dissemina. E somente quem se odeia profundamente consegue disseminar tanto ódio. Então, Francisco de Assis entendeu, quando ele resolveu se colocar como agente da paz, ele entendeu
que os maiores inimigos do homem estão em sua intimidade. Então, gente, o ódio, esse ódio que transparece nas pessoas, porque o ódio, pensa, se vocês pegam hoje uma rede social, né, e a gente lê as coisas que as pessoas falam, seja no ramo da política, agora está uma confusão danada com esses artistas, por causa de uma série de confusões, quem está seguindo sabe. Na verdade, quem começou isso tudo é porque traz um ódio imenso dentro de si, porque odeia a si mesmo por não ser aquela pessoa que ele gostaria de ser, e odeia todo mundo que não é como ele também. Então, Francisco de Assis, ele trouxe para a gente o quê? A compreensão de que os maiores inimigos, eles estão dentro de nós, né? Então, qual é o antídoto contra o ódio? É o auto-amor. É você aprender a trabalhar, a se amar. Quando você aprende a se amar, você também não consegue amar, não consegue odiar lá fora. Você também vai odiar, você também vai amar ao outro, né? O amor em si mesmo nos previne dos vícios, nos previne das palavras grosseiras, nos previne dos excessos, né? Então, amar a si mesmo como é que faz? É você cuidar de você, é você cuidar do seu pensamento, é você cuidar, lógico, que sem exageros do seu corpo, é você cuidar da sua mente, prestando atenção no que você ouve, no que você lê, no que você assiste, no que você fala. Tudo isso vai trabalhando o auto-amor. E à medida em que você aprende a se amar, você simplesmente não consegue odiar. Porque você está cheio de amor. E a única coisa que você consegue doar é o amor. Então, quando a gente fica falando de coisa ruim, fica repetindo aquelas notícias horrorosas que a gente ouve na televisão, tem uns programas aí que a gente até brinca, né? Que se botar uma bandeja embaixo, escorre sangue. E só dá notícia ruim, né? O que dá Ibope? Aquela notícia ruim, acontece um crime, é um mês inteiro falando daquele crime, né? Acontece uma coisa boa, dá uma notícia pequenininha e acabou. Isso mostra o quanto a gente está cheio de ódio dentro da gente, o quanto a gente precisa trabalhar o nosso íntimo para aprender que a gente semeia o amor. Para aprender a semear o amor. Ninguém semeia amor se não tiver amor dentro de si, né? O amor a si mesmo, ele não é uma paixão doentia, não é como Narciso, que só prestava atenção nele. Ele é um amor maduro, ele é um amor em que a gente entende que precisa aprender, que precisa refletir, para levar para o outro o bem que a gente consegue desenvolver dentro da gente mesmo. Então, quando Francisco falou sobre isso, ele entendeu a questão dos nossos inimigos internos e que a gente precisa combatê-los com o auto-amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E aqui fala de perdão e auto-perdão, né? E o perdão liberta e transforma. Eu já tive a oportunidade de falar sobre isso. Nada paralisa mais uma pessoa do que a culpa. E tudo aquilo que a gente faz, seja nessa, seja em outras vidas, fica gravado em nosso perispírito. E nos trava a vida. Então, a gente precisa aprender a perdoar.
Os erros que a gente comete, eles vêm conosco. Nas nossas reencarnações, ele que passa a fazer parte do nosso DNA. E a gente precisa trabalhar o perdão. O perdão ao outro. Tem que ser o perdão incondicional, sem ficar aí exigindo humilhação do outro. Aquele perdão que fala assim, eu perdoo, mas eu não quero nunca mais olhar na cara dele, quero que ele se dane. Será que a gente perdoou de verdade? É claro que se alguém te ofendeu gravemente, você não tem a obrigação de conviver com essa pessoa. Mas o que é perdoar? É quando você pensar nessa pessoa e quando você pensar no que ela te fez, isso não te magoar mais. É você entender que essa pessoa, apesar de tudo que ela errou, o que você tem que desejar para ela é o bem. E até mesmo, se surgir uma oportunidade na sua vida de fazer alguma coisa de boa por essa pessoa, fazer sem esperar reconhecimento, sem esperar que essa pessoa até se humilhe, porque eu fiz isso com ele e agora ele está fazendo isso por mim. Fazer, por ser bom, né? E a questão do auto-perdão, gente, ela exige um trabalho de paciência, ela exige um trabalho de resignação, de humildade, onde a gente tem que reformular a nossa forma de ser. É a gente ir acertando as nossas arestas, é a gente ir entendendo que nós temos que nos trabalhar, primeiro aceitando as nossas imperfeições, porque ninguém é bom de uma hora para outra, né? Mas quando eu entendo as minhas imperfeições e eu entendo que eu sou assim, e tudo bem que eu sou assim, porque eu ainda estou a caminho, mas o que eu posso fazer para melhorar essa situação na minha vida? O que eu posso fazer para começar a não ser mais assim? Eu vou cair, eu vou tropeçar. Eu sou uma pessoa maledicente. Então, o que eu posso fazer para eu não ser mais maledicente? Eu começar a me policiar para eu não falar mais tanto, não julgar mais tanto as pessoas, não falar mais tanto mal das pessoas. Mas vai chegar um determinado momento em que eu não vou resistir e vou falar também. E aí, então, eu vou falar, não, então eu não tenho mais jeito, não. Eu tenho mesmo que ser maledicente, acabou para mim. É assim? Não. Quando a gente ensina uma criança, né? Quando a gente ensina a criança que ela não pode deixar os brinquedos todos jogados no quarto, que ela espalha os brinquedos todos, e ela pode sim espalhar os brinquedos, mas depois ela deve juntar e guardar, porque ela tem que colaborar. E aí ela faz isso 1, 2 vezes, na terceira vez ela deixa os brinquedos todos espalhados, você vai falar, essa criança não tem mais jeito? Você vai lá e fala com ela de novo, olha, o que a gente combinou? Que todo mundo tem que colaborar, né? Vamos colaborar, vamos guardar, e a gente vai, e pedra mole, como é que é? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É uma questão, gente, de disciplina, de repetição, de treino, até se tornar natural. E é isso que é o auto-perdão. É você entender que você possui essas dificuldades, mas que você tem um trabalho pela frente. E a gente não precisa resolver tudo de uma vez, não. Vamos resolver um de cada vez. A gente tem encarnações e encarnações pela frente. Se der para resolver 2, então nós vamos sair vencedores, né? Então, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Às vezes a ofensa está dentro da gente mesmo. A proposta de um só rebanho, onde houver discórdia, que eu leve a união. Essa parte aí, gente, cai sempre, em qualquer pesquisa que você fizer, vai cair sempre em João, capítulo 10, versículos 10 a 16. E lá fala o seguinte,
Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar essas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E Jesus aí está falando da época lá dele, e não mudou muita coisa, da briga das religiões, sabe? O meu Deus é o Deus de verdade. O meu Deus é o Deus poderoso. O meu Deus é que é bom. Só eu que faço parte de determinada religião ou determinada seita sou digno do céu. Não é até hoje, sim? Mesmo na época lá, o pessoal que seguia Moisés, havia divergência sobre isso. E o que ele fala com isso? Ele fala que vai chegar um momento que todos nós vamos comungar de uma só religião. Qual é essa religião? O amor. Independente do nome, da fé que você professe lá na sua igreja, no seu culto, na sua doutrina, vai ser um amor quando todos entenderem que Deus é um só, seremos todos um rebanho só. Todos nos uniremos para ajudar uns aos outros e entenderemos, na verdade, que somos um só rebanho, filhos de um mesmo Deus, e com um único objetivo, que é crescer, ser feliz e aprender a amar. Muito provavelmente, quando se estabelecer a regeneração do planeta, nós começaremos esse movimento, porque as pessoas se unirão mais, se entenderão mais, né? Mas é preciso que a gente comece a prestar atenção nisso a partir de agora, a partir desse momento. Não é porque eu sou espírita que eu estou com a verdade. Não é porque o fulano é de determinada religião, ele está com a verdade. Todos nós estamos com a verdade. Na verdade, se a gente olhar a teoria da coisa, é tudo uma coisa só. Mas acontece que, como é feito de homens, cada um vai adaptando de acordo com a sua conveniência. E aí, Deus se torna... Deus passa a ter dono. E as pessoas esquecem do mais importante, que é o amor ao próximo, que é um amar o outro. A gente não consegue se amar. E aí, como é que a gente vai amar o outro? Então, ser um só rebanho, levar a união onde existe a discórdia, é o quê? É disseminar o amor e o entendimento de que todos fazemos parte de uma mesma humanidade, de que todos somos o mesmo rebanho. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. E aí vem o respaldo racional da fé. E aí eu fui lá no Emmanuel, né? Emmanuel fala que ter fé significa confiar. Mas ele fala mais do que isso, de que quando eu realmente desenvolvo a fé, eu passo a deixar de acreditar para ter certeza. Eu não falo mais, eu acredito em reencarnação, mas eu digo, eu tenho certeza que a reencarnação existe. Eu não digo mais, eu acredito que Deus não me abandona, mas eu tenho a certeza absoluta que seja na dificuldade, que seja no momento feliz, Deus está comigo. Então, ter fé é a gente se colocar como servo do Senhor e dizer para Ele que se faça no vosso servo o que o Senhor achar melhor. É ter confiança
é confiar verdadeiramente no amor de Deus. E aí eu faço uma pergunta. Nós sabemos ou nós acreditamos que? Eu, às vezes, fiquei pensando, quando eu falo assim, eu acredito na reencarnação, eu acredito na reencarnação ou eu tenho certeza que ela existe? Eu acredito que Deus está comigo nesse momento. Eu estou passando um momento de muita dor, de muito sofrimento. Eu acho que Deus não vai me abandonar, ou eu tenho certeza que Deus não vai me abandonar. Eu sei que Ele está aqui comigo, segurando a minha mão, nesse momento. Então, onde houver dúvida, que eu leve a fé, a minha fé, que a minha fé se torne confiança e que eu possa passar para o outro essa enorme confiança que eu sinto. A verdade para a paz, onde houver erro, que eu leve a verdade. E ninguém é feliz vivendo na mentira. Então, é preciso que a gente aprenda a saber quem a gente é, né? Quem o outro é. A gente precisa encarar a verdade sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre o mundo. A gente precisa começar a tirar os filtros, sabe? Outro dia eu coloquei uma foto no Facebook, tem esses aplicativos maluquetezinhos, né? E aí você coloca a sua foto, e ele me deixou 40 anos mais nova. E eu achei aquela foto linda mesmo, e até brinquei, falei, gente, tem muito filtro, mas eu gostei, né? E todo mundo, nossa, que linda, que isso, que aquilo. Gente, é filtro. É preciso a gente encarar quem a gente é. Se hoje eu sou uma mulher de 62 anos, eu tenho que ter ruga. Eu tenho que ter marca na minha história, na minha vida. É preciso que eu encare a minha realidade, né? É preciso que eu aprenda sobre o meu mundo, sem filtro, sem ilusão. É preciso que eu saiba sobre o outro, que eu olhe para o outro e perceba, porque existe aquela coisa daquelas pessoas que te tratam de uma forma na sua frente e você fica todo vaidoso, mas atrás de você elas te tratam diferente, então você precisa tirar as máscaras da vaidade, você precisa tirar as máscaras do orgulho e encarar quem você é de verdade. E, além disso tudo, Kardec, na Revista Espírita, de 1863, falou o seguinte sobre a verdade, que a verdade não se prova pelas perseguições, mas pelo raciocínio. Quantas vezes, e agora a gente pode falar numa coisa mais ampla, vamos pensar nesse momento nas religiões. O quanto as religiões perseguiram as pessoas, os próprios espíritas, né? Obrigando-os a assumir a verdade deles e não a verdade real, que nem eles acreditam, mas que era conveniente, né? Em todos os tempos, as perseguições foram as armas das causas más e dos que tomam o triunfo da força bruta pela razão. Governos autoritários, né? Religiões, enfim, sempre aquele que tá com o poder na mão, impondo a verdade dele, né? A perseguição não é um bom meio de persuasão e não traz a verdade e não traz a paz. Porque você
se adapta àquilo até mesmo para não ser morto, né? Como acontecia com as pessoas que tinham que abjurar da fé, que tinham que abjurar do seu... Muitos médiuns, quantos deles foram queimados em fogueiras porque tinham que abjurar da sua própria mediunidade? Ela deixou de existir? Não, mas ela foi imposta. E isso é uma coisa que não tem futuro, porque não é a verdade, e a verdade sempre vence. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Aí eu gostei tanto dessa parte, porque fala que a caridade sabe esperar e esperançar, né? Esperar é saber que tudo acontece no tempo certo, né? Que é o tempo de Deus. E a gente é muito apressado, às vezes a gente quer que a coisa aconteça rapidamente. E esperançar, eu fui lá no Paulo Freire, porque Paulo Freire fala sobre esperançar melhor do que qualquer um. E ele fala assim, que é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Então, quando a gente, no sentido de esperar, é entender o tempo de Deus. Mas isso não quer dizer que eu tenho que sentar e ficar esperando cair do céu. A gente tem que esperançar, a gente tem que correr atrás, porque a gente sabe que um mundo melhor está nos esperando lá na frente. Só que não vai cair do céu. A gente precisa construir esse mundo melhor, né? A gente precisa, onde existe desespero, levar o sentimento de que pode melhorar, sim, mas não é só falar, vai melhorar, é botar a mão na massa e ajudar a melhorar. Olha que legal, eu gosto muito dessa frase do Paulo Freire. A busca da verdadeira alegria, onde houver tristeza, que eu leve alegria. E aí, gente, com relação a isso, o que é alegria? O que é felicidade? E eu li uma frase hoje muito interessante, que nós vivemos uma geração de harmonização facial e de desequilíbrio emocional. Para muita gente, alegria é você estar num bar, é você aproveitar a vida. Existe um plano muito bem urdido para deixar as pessoas no raso, fazer com que as pessoas vivam na ilusão da alegria. Eu estou aproveitando a vida, eu vou no bar, eu me divirto, vou à festa. Não que essas coisas sejam proibidas, mas existem pessoas que vivem focadas nisso, né? Então, é aquele corpo malhado que é o sonho, e aí você abre lá uma rede social e só tem aquelas mulheres lindas, maravilhosas, que depois você vai ver quando sai o Photoshop, que não é nada daquilo, mas que faz com que você se sinta na obrigação disso para ser alegre, para ser feliz. São aquelas pessoas que acham que estão aproveitando, que estão se divertindo, ouvindo coisas rasas, sem reflexão, né? Filas enormes de jovens querendo entrar na boate da moda, e tem lá uma pessoa que fala assim, você pode ou você não pode, porque se você é uma mulher feia, você não pode entrar. Se você está muito vestida, você é barrada para entrar naquela boate. Mas se você está com uma roupa onde você está exibindo o seu corpo, a sua boa forma,
aí você é convidada a entrar. Isso é alegria? O que é ser alegre? O que é aproveitar a vida? É a gente aproveitar as oportunidades que a vida nos dá para que a gente cresça. Então, onde houver tristeza, que eu leve alegria, que eu leve a leveza da vida, mas do bem, do acolhimento, do bem viver. E que a gente esqueça essa parte rasa da vida. Nós estamos sendo levados, essa geração nova que está aí, por exemplo, está sendo levada a viver na superfície. Vocês vejam que estão tirando filosofia da escola. As letras das músicas atualmente não têm uma reflexão. Quando você você escuta uma música de MPB, ali dos anos 70, dos anos 80 até, você vê que tinha reflexão, que tinha uma preocupação com o que vinha acontecendo no mundo. Agora, você pega o que está acontecendo hoje, essas músicas, não tem letra, é raso, é o raso do raso, e as pessoas acham que estão sendo alegres e felizes envolvidos com aquilo ali. E estão deixando passar a oportunidade de encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, que é fortalecer o seu espírito, que é crescer, sabe? A gente pode e deve se divertir, mas vamos procurar coisas que nos façam crescer, que tragam para a gente, que acrescentem a nossa vida e ao nosso espírito. Não vamos ficar na superficialidade, porque isso aí é o filtro da ilusão de ser alegre. E aí, quando essas pessoas ficam sozinhas, elas não conseguem ficar sozinhas com elas mesmas, porque elas não gostam delas, elas gostam daquela pessoa que elas imaginam que elas gostariam de ser. Então, olha a importância da gente aprender a buscar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, que é fortalecer o nosso espírito, o nosso crescimento espiritual. Luzes e sombras íntimas, onde houver trevas, que eu leve a luz. Gente, nós somos luzes e nós somos sombras. E ninguém faz reforma íntima sem se conhecer. Ninguém faz reforma íntima, ninguém cresce se não aprender quais são as suas luzes e quais são as suas sombras. É o que a gente falou lá atrás já. O que eu preciso, qual sombra eu tenho que mais me incomoda nesse momento? E o que eu posso fazer para torná-la, pelo menos, uma claridadezinha de lamparina, né? Então, onde houver trevas, que eu leve a luz, dentro de mim mesmo. Vamos iluminar as nossas trevas, as nossas sombras, mas eu só vou conseguir iluminar as minhas sombras se eu entender quais elas são. Então, isso é autodescobrimento. E sem você se conhecer, você não consegue levar luz onde existe trevas. Você vai continuar repetindo ciclos e mais ciclos. Complexidades da consolação. Senhor, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Haroldo Dutra Dias fala que consolar não é tirar a dor, porque a dor tem a sua função. E consolar é tirar o desespero. E aí tem uma história do Chico Xavier que eu acho muito linda, que mostra para a gente o que é consolar, né? Um casal perdeu a filha assassinada de forma brutal. E eles ficaram, filha única, ficaram extremamente abalados com aquilo, extremamente tristes,
E aí, passados uns 2 anos e aquele luto não passava, a esposa, a mãe da menina, ouviu falar de Chico Xavier. E ela falou, é a minha última esperança, eu vou lá. E com muito sacrifício, ela foi lá para Uberaba, onde o Chico recebia as mães, os pais, os parentes, para psicografar as cartas. Só que quando ela chegou lá, todas as senhas já haviam sido distribuídas. E ela ficou extremamente abalada, e ela sentou no banco do lado de uma pessoa, uma outra mãe, e começou a chorar profundamente. E essa outra senhora olhou para ela e perguntou o que havia acontecido. E ela contou. Ela falou, olha, mataram a minha filha, a minha esperança era vir aqui hoje para ter algum consolo, mas não tem mais senha e eu não sei se eu vou conseguir voltar. Essa senhora, então, olhou para ela e falou assim, olha, mataram o meu filho também há 2 anos atrás. E eu venho aqui todos os meses há 2 anos. Hoje, você está precisando mais do que eu. Toma a minha senha. E aí, ela entrou, agradeceu e entrou. E entrou e ficou lá naquela fila que o Chico passava, né? E quando o Chico passou, ela pegou e gritou, Chico, mataram a minha filhinha. E aí o Chico voltou, olhou para ela, abraçou e chorou junto com ela. E chorou muito. E ela conta que nesse choro, a dor dela se esvaiu. Ele não falou nada. Ele chorou com ela. E aí depois, passado aquele tempo, ele foi lá, sentou quando vieram as cartas. A primeira carta que veio foi para essa mãe, dessa filha, que foi trazida por uma avó. E a segunda carta foi do filho da pessoa que deu a senha para ela. E esse rapaz falou, escreveu pelas mãos da avózinha dele também. Mamãe, eu ainda não tinha condições de vir, mas depois do seu gesto de caridade, de consolo para com essa moça, Deus permitiu que eu viesse com a vovó e escrevesse pelas mãos dela. E aí mandou notícias. Então, gente, consolar não é falar, vai passar, você não pode ficar desse jeito, você não pode ficar com esse sentimento. Não é não. É você partilhar a dor da pessoa. É você chegar junto da pessoa e empatizar com a dor dela, é dividir a dor dela com você. Você não tira a dor da pessoa, mas você tira o desespero, ela não está sozinha. Ela vê que tem mais pessoas junto com ela. E olha o quanto isso pode ser grande através desse exemplo mesmo, dessa mãe que deu a senha, né? Ela não ia receber de novo notícias do filho dela, mas a partir do momento em que ela abriu mão dela pela outra, pela dor da outra, e ela entendeu a dor da outra, a dor dela também foi consolada. Então, consolar não é ficar dando conselho de você não pode ficar assim, você tem que reagir, você tem que pensar diferente. Não, é partilhar da dor do outro, é entender e mostrar para aquela pessoa que ela não está sozinha na dor dela. Isso é consolar, né? É tirar o desespero, como diz o Haroldo. A compreensão para a paz. Nossa Senhora,
Senhor, faz que eu procure mais compreender do que ser compreendido, né? O que acontece com isso? A paz nasce da compreensão e ela é mantida pela tolerância com o erro do outro. Quando eu compreendo que eu também erro, eu aprendo a ter tolerância com o outro. Preciso correr, gente. Senhor, fazer que eu procure mais amar do que ser amado. E aqui eu achei muito interessante, e eu vou pedir permissão mais uma vez, porque Emmanuel, no livro Construção do Amor, ele escreve sobre o amor de uma forma incrível. Ele fala o seguinte, que perguntam para ele como é que se constrói o amor. Aquele amor verdadeiro, aquele amor de Deus. E aí ele diz o seguinte, imaginemos o amor como sendo a construção de um palácio construído necessariamente por várias peças. Semelhantes peças seriam nomeadas por diversas designações como sendo animalidade, brutalidade, egoísmo, ciúme, tirania, possessão, poligamia, desgaste, união, desunião, família, esperança, desgostos, rixas, alegrias, tristezas, lealdade, infidelidade, conciliações, reconciliações, simpatias, antipatias, solidão, felicidade, crueldade, desventuras, ansiedades, trabalho, cuidados, entendimento, incompreensão, abandono, proteção, harmonia, desajustes, confianças. Essas são algumas peças para que a gente aprenda a amar. Temos que passar por tudo isso na construção desse palácio chamado amor. Então, isso não acontece de uma encarnação para outra, muito menos de um ano para outro. São séculos e séculos para a gente aprender a amar. Então, não vamos desanimar. Vamos fazer o possível, porque a cada coisa ruim dessa, que a gente substitui por uma qualidade, o palácio vai ficando maior, mais brilhante e mais fortalecido. Pois é dando que se recebe. E aí Francisco mostra o seguinte, que a gente só pode dar aquilo que a gente leva dentro da alma da gente, onde quer que a gente vá. Então, são valores. O que é que a gente dá e recebe de volta? É o bem que a gente faz. Se eu faço o bem para o outro, é o bem que eu vou receber. Se eu se eu amo o outro, eu aprendo a me amar. Enfim, todo o bem que eu dou é aquilo que eu recebo de volta. É perdoando que se é perdoado. E Deus não perdoa ninguém, viu, gente? Deus não perdoa, simplesmente porque Deus não se ofende. Quem é que tem que se perdoar? A gente mesmo. E quando a gente perdoa o outro e a gente se perdoa, mas principalmente quando a gente se perdoa, a gente aprende a perdoar o outro, né? Eu li hoje também, achei interessante, que perdoar é desfazer o nó que está impedindo nossa vida de florescer. Então, é a gente deixar de arrastar a corrente para poder florescer na vida. Vamos desfazer esse nó, né? Pois é morrendo que se vive para a vida eterna. Pessoal, a Joana de Ângeles fala o seguinte, pensemos... espera aí, passei uma mais. Pensemos em termos de vida eterna. A morte é somente um veículo para a mudança de domicílio. E aqui, rapidamente, na questão 153 do Livro dos Espíritos, em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Ou seja, vida eterna é quando a gente está desencarnado. Quando a gente reencarna, a gente passa a viver uma vida transitória.
Então, a vida eterna não é uma coisa contínua, é uma coisa que acontece quando a gente desencarna, mas a gente passa por vidas transitórias também, tá? E agora, rapidamente, um exercício de paz. Palavras densas e a psicosfera, bum, né? Então, vamos lá. A gente é uma carga eletromagnética funcionando o tempo todo e formando uma aura. O coração é a bomba que movimenta essa energia. Nós estamos conectados ao planeta da mesma forma que o nosso corpo está conectado ao nosso perispírito. O que a gente pensa, o que a gente fala, vai para a energia do planeta. E a energia negativa envenena o planeta. O palavrão, que é a palavra, né, pesada, sobrecarrega a psicosfera do planeta. E essa energia se soma e ataca o planeta. A palavra carrega energia, a entonação, a intenção, mais ainda. E o palavrão é um mantra. O problema é que não sou só eu que falo essa palavra pesada. O problema é que muitas pessoas, ao mesmo tempo, estão falando isso aí. E vai juntando tudo aí. E vai fazendo com que essa energia negativa fique cada vez mais forte. Então, qual é a nossa proposta? É suavizar. Então, quando nos vêm aquelas palavras pesadas, aqueles palavrões, né? No momento do desabafo, vamos trocar as palavras por nome de frutas ou legumes? Com esse exercício, o que é que vai acontecer? A coisa vai ficando engraçada, ridícula, e a gente se pega rindo e tornando tudo mais suave. Gente, eu tentei fazer esse exercício, eu ainda tento. Vou falar uma coisa para vocês, é a coisa mais difícil do mundo. Quando você viu, você já falou a palavra. E aí você percebe quanta palavra pesada você fala durante o dia. Então, tipo assim, você vai falar uma palavra ali, que não é para falar aqui, ao invés de falar nisso, você fala assim, carambola, pepino, né? Mexerica. Apesar de ainda ter a energia da entonação, que é pesada, ela sai da psicosfera menor, entra na psicosfera mais leve, mesmo que ainda densa. E isso vai fazendo com que o planeta vá ficando menos denso na sua psicosfera. Então, que tal? Vamos suavizar? Eu desafio vocês a, essa semana, procurar fazer isso aí. Trocar as palavras por nome de abacaxi, pepino, mexerica, seja lá o que for. Depois vocês vão me contar se foi fácil ou se foi difícil. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vi isso aí, achei que ia ser moleza, e olha, gente, eu tenho que me policiar muito, e eu sei, não é que eu sou de ficar falando palavrão, não, tá? Porque aqui em casa nunca ninguém falou palavrão, mas a gente fala umas coisas. Droga! Né? É uma coisa... Então, no lugar de falar droga, eu vou falar mexerica. Daqui a pouco fica ridículo, eu estou rindo. Sabe? E a gente olha um para o outro e começa a rir. E vai tornando a coisa mais leve e vai perdendo esse hábito. Sei que ninguém aqui faz isso, sabe? Só eu, mas vamos procurar passar para frente. Então, desejo uma boa semana para vocês, com muita fé, alegria e gratidão. Fiquem com Deus. Muito obrigada e desculpe eu ter passado do horário.